Segundo o portal Mercado da Bola, o Flamengo encaminha seu primeiro grande reforço para a próxima janela de transferências para reforçar o mais querido Brasil na próxima temporada de 2023. Por falar na próxima janela de transferências, o Red Bull Bragantino fez uma oferta por um jogador do Flamengo para reforçar a equipe paulista na próxima janela. Vou trazer todos os detalhes, vou falar também sobre as palavras do presidente do Corinthians em relação ao jogo da decisão da Copa do Brasil. Na verdade, é uma provocação do presidente do Corinthians ao Flamengo e também aos torcedores do mais querido do Brasil. E por falar sobre o presidente do Corinthians, ele também abriu o jogo sobre esses rumores, dos últimos dias aí, do interesse do Corinthians no meia brasileiro, Oscar, jogador que interessa ao Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você, mas primeiramente, deixa eu fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Se você está conhecendo o nosso trabalho aqui agora e ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, dá essa moral pra gente, deixa teu like, compartilha os nossos vídeos, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Hoje já começo falando sobre as palavras do presidente, Dúblio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que é um evento aí, do lançamento da terceira camisa do Corinthians nesta última quinta-feira. O presidente fez aí, na verdade, uma provocação ao Flamengo em relação ao jogo da volta da decisão da Copa do Brasil, que acontece no dia 19. O primeiro jogo acontece agora na próxima quarta-feira, dia 12, e o jogo da volta acontece no Maracanã no dia 19. E olha só o que o presidente do Corinthians ele falou: a gente entende que com eles é outro jogo, é outra chance que a gente tem de sermos campeões lá. São 3.800 torcedores no Maracanã que já mostraram isso, e não tenho dúvida que vão cantar mais que os outros 60 mil, provocou aí o presidente do Corinthians em entrevista à imprensa no final do evento do lançamento da terceira camisa aí do time paulista. Então, quando ele fala, ele garantindo aí que os 3.800 torcedores corintianos que vão estar presentes no Maracanã no dia 19 vão cantar aí mais que os outros 60 mil torcedores do Flamengo no Maracanã. O presidente do Corinthians provocando a torcida do Mengão queridão. Em relação a essa situação, de 3.800 ingressos disponibilizados para a torcida do Corinthians no Maracanã e só 2.800 ingressos para a torcida do Flamengo para o jogo da quarta-feira na Neoquímica Arena, eu vou explicar para vocês o seguinte: o que acontece? Foi feito um acordo entre Flamengo e Corinthians para disponibilizar aí, tanto na Neoquímica Arena para a torcida do Flamengo, 6% da carga de ingressos disponibilizado para a Neoquímica Arena. Da mesma forma, o Flamengo também vai disponibilizar 6% para a torcida do Corinthians no jogo da volta que acontece no Maracanã no dia 19. Lá na Neoquímica Arena, o Corinthians vai colocar apenas 46 mil ingressos. 6% disso aí vai dar 2.800 para a torcida do Flamengo. Já no Maracanã, o Flamengo vai comercializar cerca de 63.500 ingressos, o que daria aí, 6%, mais de 3.800 torcedores do Corinthians no Maracanã. Na minha opinião, eu acho isso aí muito errado, esse acordo que foi feito aí entre o Corinthians e Flamengo. Porque o Corinthians vai trazer um número maior de torcedores para o Maracanã, enquanto o Flamengo só vai poder botar 2.800, o Corinthians vai botar 3.800 torcedores. Poderia botar um total definido, um total definido. Se é 2.800 que vai ter lá na Neoquímica Arena, 2.800 torcedores do Flamengo lá na Neoquímica Arena, o Flamengo também poderia só disponibilizar 2.800 ingressos para a torcida do Corinthians no Maracanã. Independentemente da torcida do Flamengo, 60, 70 mil, mas só poderia ser disponibilizada. Esse é meu ponto de vista, Mas se foi feito esse acordo aí entre as diretorias Flamengo e Corinthians, vamos ver aí. Mas a provocação do presidente do Corinthians aí, já sabe aí que foram 2 jogos na Copa do Brasil, eliminado pelo nosso Mengão queridão. O Flamengo venceu lá em São Paulo, o Flamengo venceu no Maracanã
É outro jogo, beleza, tudo bem, mas o Flamengo tem time pra gente poder ir com certeza, com os pés no chão e muita humildade. O que não pode é deixar a peteca cair, como que já vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro só tem uma vitória, né? Vamos acordar aí porque na quarta-feira já tem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O presidente do Corinthians também aproveitou e falou sobre os rumores, né, que saiu, na verdade, nesses últimos dias, em relação a um interesse do Corinthians no meia Oscar. O meia Oscar está no radar do Mengão Queridão desde a última janela de transferência. Faltou muito pouco para o Flamengo concretizar a chegada de Oscar para reforçar o nosso Mengão Queridão. O que dificultou a chegada de Oscar foi o clube chinês, né, o Xangai Port da China, com quem Oscar tem contrato lá com o clube chinês. E olha só o que o presidente do Corinthians falou. A gente sabe que nesse momento começa a chegar o fim da temporada e começam as especulações, mas quero deixar muito claro para vocês da imprensa e para o torcedor corintiano que qualquer notícia que surgir neste momento não é verdadeira. O foco hoje é a final da Copa do Brasil e que a gente se mantenha na melhor posição possível no Campeonato Brasileiro, afirmou o dirigente corintiano sobre a pergunta de um jornalista em relação ao interesse do Corinthians no Oscar. Mas vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo ainda tem esse interesse no Oscar. O Flamengo, inclusive, pode ter o Oscar em 2023. Mas vamos ver o que deve acontecer, beleza? Vamos, por falar em 2023, situação envolvendo o interesse do Red Bull Bragantino em um jogador do Flamengo. Isso porque, segundo as informações trazidas lá no portal Somos Fanático, o atacante André Luiz, pouco conhecido no futebol brasileiro, inclusive pela torcida do Flamengo, jogador que atua na base do mais querido Brasil, pode estar trocando o Flamengo pelo clube paulista em 2023. Sem espaço com Dorival Júnior, por motivos do Flamengo ter um grande elenco, André é destaque na base, mas nunca ganhou de fato sequência como titular. Recentemente o Flamengo recebeu uma oferta de 10 milhões de reais do futebol europeu pelo jogador. O Estoril de Portugal era o interessado. Apesar dos bons números, um acordo acabou não avançando, uma vez que o jogador não aceitou ir para Portugal. Então assim, né, o interesse do Red Bull Bragantino na contratação de André Luiz. Segundo as informações que apuramos, o Red Bull pretende contratar o André Luiz por empréstimo com opção de compra. Mas vamos ver aí o que o Flamengo deve fazer. O Flamengo deve negociar alguns jogadores que estão avançando, né, a idade, não tendo oportunidades no time principal, chegando ao limite de idade para atuar na base. O Flamengo aí deve sim negociar alguns atletas e André Luiz é um desses jogadores. E o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do atleta para 2023. Agora, se falando sobre chegada de reforço, primeiro grande reforço no nosso Mengão Queridão para a próxima janela de transferências. Segundo o portal Mercado da Bola, o Flamengo pode estar encaminhando seu primeiro grande reforço para a temporada do ano 2023. Sem chances no Brasileirão e focado nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e Corinthians, respectivamente, o clube carioca avançou nas conversas e pode estar próximo de acertar com um grande nome do Internacional. O jogo contra o Colorado na última quarta-feira serviu para o Flamengo avançar nas conversas com os agentes do jogador Pedro Henrique, destaque do time de Mano Menezes, e um acordo pode acontecer para o ano 2023. O atacante do Internacional seria um pedido do técnico Dorival Júnior. Conversas com o agente de Pedro Henrique aconteceu durante o jogo no Rio de Janeiro e o Flamengo prometeu que irá avançar nas negociações. Segundo a informação do portal Mercado da Bola, o Flamengo deverá oferecer o dobro de salário para o jogador. A gente sabe que o Pedro Henrique é um baita jogador, né? O Pedro Henrique aí, inclusive, jogou contra o nosso Mengão Queridão na última quarta-feira. Pedro Henrique é um baita jogador e agora, segundo as informações do portal Mercado da Bola, o Flamengo já tem conversas avançadas pela contratação de Pedro Henrique do Internacional. Mano, vamos aguardar o que deve acontecer. Flamengo, neste momento, sabemos que o Flamengo está focado nessas duas decisões, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Primeiro jogo da Copa do Brasil acontece
Na próxima quarta-feira, dia 12, antes de chegar até lá, o Flamengo ainda tem um Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, lá em Mato Grosso. O Flamengo vai para Mato Grosso, viaja até lá para enfrentar o Cuiabá pela 31ª rodada do Brasileirão. Depois o Flamengo vai até São Paulo, na Neoquímica Arena, para enfrentar o Corinthians pelo jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. O jogo da volta da decisão da Copa do Brasil acontece no próximo dia 19 de outubro. 10 dias depois, acontece a decisão da Copa Libertadores da América em Guayaquil, no Equador, Flamengo e Atlético Paranaense. Mercado da bola neste momento, sabemos que o Flamengo tem sim, algumas sondagens, o Flamengo já vem buscando algumas informações, mas para valer mesmo, só depois dessas duas decisões. Vamos ver aí Pedro Henrique, outros jogadores que podem chegar no nosso Mengão Queridão, e é claro que a gente vai deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil, nosso clube de regatas do Flamengo, beleza? Bom dia, agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.